Boa noite, começou mais uma live do Talk Show da Graça e hoje vamos recordar a Batalha de Lis, escrita por um grande nosso escritor português que esteve presente na batalha, que é o Tenente Pina de Moraes. Da sua obra Ao Parapeito, irei ler o texto que ele escreveu sobre esta terrífica batalha, que foi uma das piores que sucedeu entre alemães e ingleses durante a Grande Guerra. Portanto, o texto começa assim. Tinha chegado de Portugal no dia 26 de janeiro. A minha companhia continuava a fazer serviço em Neufchâtel. Estava alojada na linha das aldeias Rie-Bailleul. A minha ordenância foi-me esperar a Béthune, ainda convalescente do último ferimento. Tinha tido poucas baixas durante a minha licença e entrei nas linhas nesse mesmo dia ainda quente do sol do meu país, tendo na boca ainda os beijos das despedidas. Cheio do recolhimento das minhas saudades, sentia no rosto as lágrimas quentes da minha mãe e na alma os soluços dolorosos que uma onda de cabelo escondia como os pés de Jesus. O Boche bombardeava agora mais que o seu costume. Lendo os comunicados, olhávamos para a carta a ver fechar-se a curva sobre Amiens, e só por desespero é que o Boche mudaria de objetivo. Para passar, depois de ter andado até Amiens, era mais fácil que por aqui. E entre a oficialidade radicava-se a ideia de que no norte não se tentaria passar. Contudo, os bombardeamentos eram contínuos e ouvia-se durante a noite do lado de Bois-de-Biais um movimento desusado. Não havia descanso. Muitos oficiais não se deitaram 8 dias, dormindo entre 2 bombardeamentos, sentados pelas banquetas de tiro. Como tínhamos atacado, julgamos Fritz muito zangado, e na noite de 8 de abril em Rie-Bailleul, na linha das aldeias, abrigado num destroço da casa, já muitas vezes remendado pelos meus sapadores, lia um boletim de informações que dava ao inimigo, em todo o setor português, uma irrisória bateria mista. De resto, os gendarmes obrigavam os civis a entrar nas habitações vizinhas das linhas e que tinham abandonado em começos de janeiro. Dormir-se-ia tranquilo. Era da mesma opinião o camarada inglês comandante de 3 bocas de fogo de artilharia pesada, nossas vizinhas, que ria largamente e que me fazia passar a vergonha de ter um excelente porto. Com que saudade eu recordo a negaça que o bom Valery me fazia. Uma dessas peças, a mais próxima, quando fazia tiro, apagava-me a vela de estearina e nessa noite mesmo, enquanto me deitava, amigo Camone fez um tiro para me apagar a luz e entrar depois a rir no meu quarto abrigo. Já que entra em detalhes, não quero esquecer o antigo relógio holandês que um soldado curioso regulou e que entre escombros batia o seu pêndulo, deixando cair ao longo de tijolos desconjuntados as cadeias e os pesos de metal amarelo. E como o setor estava de uma calma absoluta, fomos deitar-nos dizendo como à saída de um clube: "Boa noite, good night." Acordei sob um bombardeamento espantoso. Uma onda de metralha rolava como uma vaga, rasoirando toda a frente. O relampaguear das bocas de fogo abre crateras sinistras entre o nevoeiro mais denso que na minha vida houve, e os rebentamentos das granadas semeiam halos de luz vermelha amarelada. Os estampidos acumulam-se, amontoam-se, desdobram-se.
remontam e descem numa procela demoníaca. E tudo isto foi iniciado no mesmo segundo. Olho o mostrador do meu relógio. Os ponteiros marcam insensíveis 4 horas. A minha ordenança chega e... Que temos, rapaz? Que havemos ter, meu tenente? Ainda me ajuda a vestir o impermeável, dizendo não sei o quê, a que não prestava atenção, porque puxava pelo meu ouvido habituado à procura da nossa resposta. Alegro-me ao reconhecer a nossa artilharia furiosa, desesperada, fazendo um rufo contínuo ao longo do setor. Lá está a nossa, grito à minha ordenância, sem ocultar o meu contentamento. Na verdade, era preciso uma atenção forte e hábitos velhos de trincheira para adivinhar entre o fragor de mais de 1500 bocas de fogo o ruído miúdo e seguido do nosso 7,5. E a velha casa, fortificada e remendada, oscila como uma árvore sob um vendaval. Uma oscilação forte, explosão ao ouvido, anda-se de baloço, uma caqueirada, restos de telhado, zinco, betões, uma entulheira enorme, e lá vão alguns dos nossos. E fora, já no terreno livre fronteiro, junto dos meus homens, começo a avaliar o que se passa. O Boche bate em 3 zonas distintas. A primeira abrange as linhas. Primeira linha, trincheiras de fiscalização e apoio e todas as comunicações, tanto fechadas como abertas. Toda a zona é batida por uma morteirada infernal e artilharia ligeira. A segunda abrange as artilharias, a poderosa linha de defesa das aldeias e é batida por calibres médios, abundando sobre os restantes. A última engloba parques, todas as linhas vitais de larga comunicação, ambulâncias, pontes, passagens e os locais de supostas reservas, e é batida pelos grandes calibres, e estas zonas são tão distintas ao ouvido de combatentes antigos como 3 cores diferentes à vista da gente. E estas 3 zonas estendem-se ao longo do setor. Para a direita, por Ferme-de-Bois, La Couture até Béthune. Para a esquerda, Chapigny, Laventie, Fleurbaix, talvez mais adiante. E o bombardeamento é tão poderoso que parece só feito por eles, que não temos defesa. É preciso escutar bem para ouvir como se fosse a 20 km a nossa artilharia, que está ali, entre aquelas árvores estroncadas, a 500 metros de nós. Converso com o meu camarada. O camarada inglês chega, trocam-se shake hands e diz-nos aos 2 oficiais que comandam a companhia, misturando segundo o seu costume o inglês e o francês. All right, what a bombardment. Moi, je n'ai jamais seen such a thing. Not even in Zome. Yes. E faz atirar as suas pesadas que vão magnificamente. Os 2 oficiais de companhia discutíamos a situação. Ficamos de acordo. E fumam-se cigarros bastos, belgas e bons. Sabíamos que em caso de ataque devíamos ocupar o reduto que corta a estrada que de Ria-Bailleul conduz a Ponte de Uemme. O nevoeiro é cerrado, muito denso, infame. A gente vê os seus soldados somente à luz sinistra das explosões. O bombardeamento é tão grande que enche a planície imensa e dá a impressão de se estar dando entre 4 paredes. Há pensos que se desenrolam e homens que partem. Os uniformes enlameados, espingardas como rocas. São 4h30, Rie-Bailleul-Ard. Chamas altas torcidas num nevoeiro d'água e de fumo. São 4h30, Rie-Bailleul-Ard. O bombardeamento intensifica-se e, à luz rubra das explosões, junta-se o flambar sinistro de algumas centenas de casas ardendo. Resolvemos ocupar o reduto. São 200 metros de marcha. E era belo ver deslocar a companhia, cada qual nos seus lugares, sob a chuva enervante do ferro, à luz enorme de uma aldeia ardendo. Ouço ainda aos soldados gritarem-se uns aos outros os seus nomes, os seus números. É Menaita, é Sem Velho, é 214, é Vinde.
Marcha ao meu lado um soldadão, o Álvaro Grande, e não me esqueço o olhar de alegria quando o estilhaço zumbiu presago batendo o meu ombro, se viu que era frio e não passava de uma pedrada de garoto. E o Álvaro tem uma injúria enorme para o Bosch. Eram 200 metros para muitos, não foram tantos. Passamos os 2 tenentes revista à companhia. Os homens ocupam os lugares que ocuparam já tantas vezes em noites de sobressalto e desconfiança. O ponto de apoio é quase retilíneo. Grandes elementos de tiro, mal atravessado, mal revestido, 2 pés d'água e 3 abrigos para metralhadora, um em betom e 2 em madeira, na frente cortinas de arame farpado. São 5 horas. No entrincheiramento, o gás é mais denso que no terreno livre. É preciso a máscara. O abrigo de betom destinámo-lo aos feridos. E agora não há nada a fazer senão esperar o inimigo. Quando virá? Virá? Atacará com infantaria? Será hoje? Será só à noite? E são 5 da manhã? Eis o que é desesperado nesta guerra. Tempo feliz em que se combatia, numa tarde de sol, uniformes reluzentes, durante umas horas e até, às vezes, minutos. Pois bem, esperemos o Bosch. O bom Wellery continua o seu tiro. A nossa artilharia não esmorece e a aldeia continua ardente, recortando chamas de 1000 formas no nevoeiro infame. Acredito que o incêndio bate no monóculo de Fritz que nos ataca, porque o bombardeamento aumenta seguidamente. Sento-me a fumar e no meu cérebro jogam-se todas as hipóteses estáticas. O nosso terreno é infeliz. Ao longo de quase todo o setor, a gente vê a linha de Hindemburgo como o primeiro andar de uma rua. Somos comandados pelo terreno. A defesa é difícil. Ontem mesmo, percorrendo os pontos de apoio à retaguarda da terceira linha, não vi uma metralhadora. E as tropas estão cansadas de tanto tempo seguido de frente. Tenho uma impaciência enorme por ver amanhecer. Tentarei ligações para a retaguarda e para a frente. Levanto-me e passeio ao longo do entrincheiramento. As granadas vão-no cortando, como estas tiras de papéis que se vêem nos armários, e tenho uma tristeza profunda ao reparar que, por destes golpes, a casa, abrigo, onde o velho relógio holandês arrastava as cadeias metálicas, não existe. São as minhas recordações que se calcinaram. Cartas que a gente lê muitas vezes, o retrato da minha mãe e 5 violetas velhinhas. Tenho tanta pena disto como de um soldado. Recolho-me nas minhas saudades e esqueço tudo quanto se está passando. Um soldado que conversa muito alto incomoda-me a ponto de gritar: "Fala baixo!" E estou a ver a cara de surpresa do bom rapaz por o mandarem calar no meio do barulho mais infernal e onde ele mal se ouvia. São 8 horas. Amanheceu já por completo, mas de que serve se não se vê nada a 10 metros de distância? As zonas de bombardeamento que descrevi deslocam-se como um sistema para a retaguarda. Estou isolado do mundo inteiro. Vejo à minha direita 3 soldados, à minha esquerda 3 outros, que guarnecem este elemento de tiro e combate-se certamente numa frente de mais de 6 léguas. E cá estamos à espera do Bosch. Faço evacuar todos os feridos de asa que podem, portanto, andar. O gás faz também baixas. Faço levantar os mortos sobre o paradorso para os não ver na água lodosa da trincheira que, oscilando, os mostra e esconde. Procura-me um soldado, conheço, é o Lisboa. Pediu-me há dias para ser padrinho do seu casamento com uma belga que namora e a quem deve 20 dias de prisão por fugir das linhas para a ver. São 8 horas, meu tenente, diz o rapaz. São? Já passa, responde-lhe eu. Pois, meu tenente, estive cá a fazer a conta em 4 horas a andar bem. Já estava agora em Andantan, ao pé da belga, já se sabe. Ri-me com agrado do sangue frio e do descaramento. Na verdade, não sei como se mantêm homens esperando um ataque horas seguidas, sob um bombardeamento horrível e sem darem um tiro. Um dos soldados mostra-me como curiosidade de tiro um pedaço de Deauville que voa no ar como um papagaio.
Quase ao cabo do entrincheiramento, onde ele corta a estrada, encontra amontoado o que restava das guarnições inglesas das peças pesadas. Vejo pelas expressões com que me recebem um grande contentamento. É nestas ocasiões que um oficial pode comandar soldados de nacionalidade diferente da sua. Um dos soldados caqui come tranquilamente um pedaço de casqueiro. Daqui vêem-se montados, nas suas plataformas altas, a goela muda, os 2 canhões enormes ingleses. Faço o sinal da minha estranheza por não ver trabalhar as peças. Um cabo explica-me: Sir, finis muniton, finis canon, compris? Officier? Pergunto-lhe eu, com um certo cuidado no risonho inglês que me apagava a luz. Sir, officier no finish. E mostra-me, subindo à banqueta, o seu oficial junto das peças. Marchamos um para o outro. Notei que tinha perdido a célebre fleuma. Falava nervoso, gesticulando muito. Não fazia fogo, embora tivesse algumas munições a 200 metros dali, por lhe terem destruído as vagonetes e o Deauville. Penso então que os meus homens caem inutilmente, esperando o Boche redoutados. É mais útil que caiam trabalhando, e fiz transportar as pesadíssimas granadas, que ainda existiam, pelos meus soldados. Que trabalho tão arriscado como inglório! Sabem que é marchar a passo de anjo com uma granada em charola, sob um fogo diabólico? Que os meus soldados me perdoem, sobretudo os que ficaram debruçados sobre elas. Não te esqueço, sem velho, vejo o teu rosário de contas brancas sobre o peito escuro que tinhas desabotoado, o braço ainda estendido sobre a marmita de 22. O Ellery, amigo, fica radiante, volta-lhe a tranquilidade, o seu riso largo. O bombardeamento mantém-se como uma violência inalterável. O incêndio da aldeia continua em brasidos e fumo. O bombardeamento faz destruições enormes e seria curioso ver como obriga o cenário a mudar-se. A gente olha e vê uma dada fisionomia da paisagem, dá uma volta, visita um dos abrigos de betão, onde tem uma dezena de feridos e onde se anda como um badalo num sino, acaba a sua revista e torna a olhar. O muro triangular que viu tombou, as 2 árvores sumiram-se. É diferente. Vai para as 10 horas. O bater da nossa artilharia diminui, espaça-se, apaga-se. O meu camarada inglês dá o último tiro. Grita-me numa galanteria pelo reconhecimento de lhe ter dado as munições, levantando a mão em ar de taça. For Portugal. Thank you, respondi eu comovido. Não quer deixar as suas peças e eu volto só ao meu entrincheiramento. Feitas as contas, a companhia vai em mais de meio. E não dei um tiro, não vi o inimigo. À tarde eu terei uma companhia gasta, sem fazer nada. É aqui o nosso lugar de espera, esperemos. E mesmo mortos. O entrincheiramento estará guarnecido. Os homens nos seus lugares. É o nosso dever. Sinto correr um suor frio pelo corpo. Eu sei que ninguém recuará. Todos se batem. 11 horas. Não ouço a nossa artilharia há muito. O sistema de bombardeamento das 3 zonas que descrevi recua. O meu entrincheiramento é batido com artilharia ligeira. Isto quer dizer que as nossas linhas devem estar a contas com os alemães. O poder combativo da companhia diminui grandemente. Chegam soldados que me dão informações variadas, contraditórias. Ouço-os, penso, conjeturo. Chega por fim um oficial, é um alferes de infantaria, inteligente e calmo. Informa-me. Estava na primeira linha. Os ataques frontais foram todos detidos, todos. Quase não havia baixas na sua gente. Estávamos radiantes, e eis que os começamos a ver aparecer da nossa esquerda cordas deles. Você vai ver, até formações cerradas. Espalham-se nas nossas trincheiras e surpreendem muitos postos. Trocam o casco pelo dos nossos mortos. Fazem surpresas, farda cinzenta e o nosso casque. Não se deixe enganar, tenente, este carujo. Entraram por Flerbé, conhece? Conheço. Lembro-me deste setor
aberto como uma cesta, a defesa feita só por metralhadoras, uma única linha de resistência séria. Eu nem sequer faço uma objeção, acredito. Agora sabemos que o Boche há de chegar, e debruçados sobre o parapeito, o resto dos meus homens olha a Flandres nevoenta e sombria. Aprofundamos os olhos no caramujeiro baixo, úmido e torto. Não é uma manhã de batalha. Não é uma manhã de batalha, sobretudo para portugueses. Os brasidos do incêndio fazem do nevoeiro uma cinza enrubescida por ali fora. Na estrada vai a galope uma carreta de munições. Um herói, aponta aos meus soldados. E é, os que combatem com armas, bem, mas um condutor que sentado na boleia marcha o galope das suas moares, sob tal bombardeamento, é belo, e depois deve saber que não chega à posição. De facto, uma pesada faz desaparecer num montão de cisco, condutor, armão, moares. Cumpria o seu dever. O dever acaba na morte. Deve-se morrer bem. A nossa vida nunca é nossa. Reparamos na Flandres de drenos profundos e ludosos, na Flandres das batalhas. É aqui que vivemos há perto de um ano. Os meus soldados já perderam dos olhos a cor que traziam. E da campina infinita vêm só ondas de metralha, o rolar monstruoso dos aços que se pulverizam, o estrondear das goelas broncas do canhão. E como novidade, ouve-se bem o ranger das metralhadoras. É mais um comparsa. O incêndio põe bandas avermelhadas no horizonte. Há soldados que passam, que andam, que ficam, onde o destino quer. Não tenho cigarros. É boa. Fumei 2 maços de 20 cigarros. Peço aos soldados. Fumaram os seus. Um deles vai pedir um inglês. Cigarettes venir para officier. E lá me trouxe os cigarros. É meio-dia. As metralhadoras são mais nítidas, fazem caudal, os alemães não se vêem, o gás enegrece os que morreram primeiro e nós continuamos olhando a Flandres sinistra e doce dos vitrais e dos sinos. Ouvem-se gritos desesperados, que é: os que morrem não gritam, ao suspiro derradeiro que se estende sempre por maiores que sejam as explosões, mas gritar assim. Que tristeza! É o oficial inglês todo roto e desfivelado, em cabelo a cruz de madeira que arrancou da morada de um irmão de armas, numa das mãos, e que salta de través em través, de dreno em dreno, grito-lhe, não me conhece. Continua vozeando aos saltos para o lado da frente. Deve ter endoidecido. Os meus olhos compassivos acompanharam-no até o ver sumir de um salto num dreno largo de água lodosa e verde. Pobre rapaz, não poderás jamais apagar-me a luz com o teu canhão, e eu talvez a não volte também a acender. Reparamos todos na planície cheia de fragor, imensa, nevoenta. Entre a nevoagem e as árvores adivinhamos o inimigo. É 1 hora. O sistema de bombardeamento alemão continua impecável, correto, absoluto. Desloca-se como se tivesse um rodado. E vejo passar o meu entrincheiramento. Não somos, portanto, bombardeados. E lá para a retaguarda, é lá para a retaguarda. E o Boche ainda se não vê. Pôde sossegar-se. Na guerra moderna, antes do ataque, há este compasso de espera. Podemos fazer o que quisermos. As metralhadoras batem-nos incessantemente, rasando entre encheiramento desmantelado. Escolhe-se um elemento ainda bom e espera-se. Tristemente, verifico que a minha resistência será pequena. Da companhia inteira, eu tenho umas 30 espingardas. Sei que não temos homens nossos para a minha retaguarda. Será o fim do fim. E então despede-se a gente. Os soldados estão todos pálidos e não admira 8 horas de bombardeamento e muito gás. Outros têm um ar recolhido e solene, o rosto caído sobre as culatras das espingardas que seguram nas 2 mãos. Estão vendo as suas aldeias, as fontes, as namoradas e as mães, de certo. Não lhes deve custar a morrer.
ficamos nesta água lodosa, nesta lama, onde já temos os nossos. Cumprimos o nosso dever e as orações de Portugal inteiro, de centenares de gerações, pelos séculos além, virão em romagem, para nos levarem ao campo sereno, onde vivem os santos e os heróis. Sinto as lágrimas da minha mãe e de todos os meus, vão chorar-me. Na minha alma andam perdões e despedidas. Adeus. No peito sinto como um carinho, um fio de prata que trago comigo e fico para me ligar ao mundo com um nome na boca. E misteriosamente eu vejo que levamos para o outro a mesma alma. Só deixamos o que é mesquinho e pequeno. Acorda-me um soldado que me diz: meu tenente, o Boche! De facto, da minha esquerda, de Lavanti, a 500 metros do meu entrincheiramento, vemos entre o nevoeiro a linha flexuosa da infantaria inimiga. O alemão vem hesitante como nunca o vi. Dá-me um desespero grande lembrar-me que não temos reservas. Com outros 20.000 homens eles voltariam de novo à sua linha. Não se aproximam, organizam-se, e nós, que havemos de fazer, com meia dúzia de espingardas contra uma linha cada minuto mais densa, mais longa, que vai do extremo norte de Riebailel até ao Grande Chemin. Fogo! E do meu entrincheiramento sai um leque de tiro. Eu reparo na linha de infantaria inimiga que ondula entre o nevoeiro, na Flandres das saudades. Vai para as 2 horas. O inimigo está próximo do entrincheiramento. O meu fogo continua. Metralhadoras inimigas colocadas na estrada que de Riebailel conduz a Pont-du-Homme batem impiedosamente a guarnição do meu entrincheiramento. E mais à retaguarda marcham forças em ordem unida. Fogo! A minha retaguarda quebra-se num fragor de oceano a onda de metralha. Meu irmão, que me lembra tantas vezes, está lá, que Deus o proteja. O tiro do inimigo afigura-se-me desigual e receioso. As metralhadoras varejam bem. Reparo debruçado no parapeito, a olhar o nevoeiro sinistro da Flandres. Sinto tropel na trincheira. Uniformes ingleses. É uma força que chega. O comandante é oficial de metralhadoras. Traz 5 metralhadoras. Ajudo a tomar posições. Informo do decorrer da batalha. Tenho a alegria de me ver ajudado. Vamos demorá-los ainda algumas horas. O inglês diz-me no seu francês: Camarade beaucoup fatigué, parti tout de suite. E embora eu queira ficar, obriga-me a partir com o resto dos meus homens. Estendo a minha mão a apertar a mão fria do meu vizinho de peito, esburacado, para lhe dar a eles, aos mortos, o meu adeus. De longe, já atravessando a barragem, vejo o inglês ainda recuar as suas metralhadoras. No caminho só vejo destroços da batalha. Tenho a alegria de encontrar o meu irmão que me diz: estava à tua espera. É meia-noite, estou em Ille-Ron. Os altos fornos de Isberg põem no meu céu flores abertas e enormes de chama. Semelham grandes magnólias de lume. Dói-me o peito dolorosamente e passei toda a noite sem dormir, vendo a batalha que findara. Boulogne, abril 1918. E assim terminamos a descrição da Batalha do Lis por um dos combatentes e escritores português, que é Pina de Moraes, e que deu a sua versão num capítulo que escreveu sobre a Batalha do Lis, porque apesar de termos tido mais escritores na Grande Guerra, só 8 escreveram um capítulo sobre a Batalha do Lis, embora tenham feito descrições da batalha imensas e técnico-científicas mesmo, mas propriamente um capítulo que seja designado Batalha do Lis, só estes 8 que eu irei lendo dia a dia até ao dia 9 de Abril, em que se celebra a efeméride da Batalha do Lis. Só estes 8 escritores escreveram um capítulo sobre a mesma batalha. Este foi o Tenente Pina de Moraes. E assim termino, até à próxima leitura de uma próxima
versão sobre a batalha de um outro escritor português que irei selecionar a seguir, a Pina de Moraes. Muito boa noite a todos e continuação de boa Páscoa e de boa saúde. Boa noite.